Você já parou para pensar no porquê as pessoas se comportam de maneira passiva ou dominante em um relacionamento? O que torna uma pessoa dominante sobre a outra? Como entender essas características nos auxilia a entender os nossos relacionamentos com outras pessoas e evitar relacionamentos tóxicos, abusivos e nocivos? No nosso vídeo de hoje, nós vamos abordar esse tema do poder e como ele se estabelece nas nossas relações com as outras pessoas. Então, para vocês não perderem esse nem nossos outros vídeos que vão sair sempre aqui no nosso canal, às segundas e sextas-feiras, não deixe de se inscrever aqui nesse canal. Eu sou o Jordan e sejam bem-vindos ao canal Eterna Busca. Esse vídeo ele vai ser uma continuação do nosso vídeo na qual nós demos aquela introdução sobre o poder, o que é o poder, como ele se estabelece, poder pessoal e tudo mais. Então, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês poderem conferirem esse vídeo, para entenderem melhor esse vídeo que nós vamos falar aqui. Poder e domínio, eles são aspectos importantes de qualquer relacionamento, mas principalmente nos relacionamentos íntimos, né? Porque as pessoas em um relacionamento íntimo, elas dependem umas das outras para atingirem os seus objetivos. Quando as metas dessas pessoas estão em conflito, o poder ele pode ser exercido para atingir os próprios indivíduos às custas do parceiro, né? O poder ele também vai ter implicações importantes no casamento, nas famílias, particularmente, né, quando os conflitos estão ocorrendo. O poder, como nós já vimos no nosso outro vídeo, ele é uma habilidade como qualquer outra habilidade, mas, consequentemente, nem sempre ele é exercido. Quando ele é exercido, nem sempre ele vai ser bem sucedido. E mesmo quando ele é bem sucedido, a sua magnitude, o seu tamanho, ele pode não ser totalmente evidente, a menos que ele seja colocado contra uma força, né, contra um obstáculo à sua altura, ao seu tamanho, né? Além disso, as pessoas poderosas, elas podem não necessariamente estar cientes desse seu poder, dessa sua forma de influenciar as pessoas, já que o poder não se baseia apenas no relacionamento entre as duas pessoas, mas também ele é influenciado por normas culturais na sociedade. Em contraste com o poder, que pode ser latente, o domínio ele é necessariamente manifesto, ou seja, o domínio aparece nas relações, né? O domínio, nós vimos como é que ele funciona um pouco nas relações naquele nosso vídeo sobre a fofoca. Então também vou deixar linkado aqui para vocês conferirem, se vocês ainda não tiverem assistido, que é muito legal sobre como é que se estabelece as relações de poder dentro de uma sociedade, né, uma hierarquia. Esse domínio manifesto, ele se refere aos padrões de interação que dependem do contexto e do relacionamento, nas quais a afirmação de controle de um ator ela vai ser atendida com a concordância daquele que recebeu a ação. Embora o domínio em outros lugares ele possa ser visto como um traço de personalidade, no contexto da comunicação é um estado dinâmico que vai refletir uma combinação de temperamentos individuais e características das situações da qual ele é exibido, tá? Onde ele é liberado ou então aquelas na qual ele é incentivado. O domínio ele é uma variável que se refere às tentativas de um indivíduo de controlar o outro. Já a dominância ela é uma variável na qual as tentativas de controle de um indivíduo elas são aceitas por aquele parceiro de interação. Embora esse domínio seja tipicamente considerado um ato intencional, que vai se utilizar dos recursos para exercer o poder, Huston argumenta que indivíduos com maior poder também vão expressar esse poder em algumas situações sem intenção. Isso vai ocorrer através de uma cadeia de eventos causais, na qual a pessoa com mais poder em relação àquele parceiro de relação pode influenciá-lo sem necessariamente ter essa intenção. Por exemplo, essa assimetria de poder, ela pode proporcionar a um parceiro mais liberdade de movimento e exigir que a pessoa subordinada antecipe os desejos do mais poderoso. E isso pode se manifestar de uma maneira não verbal. Essas pessoas que estão nessa situação de estarem de alguma forma subalternas naquela posição, elas estão muito mais atentas, elas estão muito mais ansiosas na presença daquela pessoa, né?
Elas estão notando cada mínimo detalhe de comportamentos daquele outro indivíduo. E essas reações que ocorrem no subalterno em decorrência do poderoso, nem sempre o poderoso percebe ou ele tem consciência do que ele está causando naquelas pessoas ao redor dele. E uma teoria que vai ilustrar essa conexão entre a dominância e o poder é a teoria do poder diático. Essa teoria afirma que o poder ela é parte integrante de qualquer relacionamento, mas especialmente aqueles relacionamentos românticos próximos, porque eles determinam como que os parceiros se relacionam e como é que as decisões são tomadas. Os autores pressupõem que percepções de autoridade definem a tomada de decisões e também o acesso a uma variedade de recursos que aumentam as percepções dos indivíduos sobre o seu próprio poder em comparação ao seu parceiro. As percepções de poder, por sua vez, elas também aumentam a probabilidade de usar tentativas de controle para exercer dominância dentro daquela interação. E quando essas tentativas de controle elas são bem-sucedidas, o indivíduo ele é mais dominante e, portanto, ele vai ter uma maior influência nas decisões daquela situação. Embora Rawlings e Barr defendessem uma relação linear, contínua entre domínio e poder, da mesma forma que pessoas mais poderosas elas exercem mais dominância, é mais provável que a relação entre poder relativo percebido e dominância manifesta seja uma curva, de modo que os parceiros que percebem o seu poder relativo, o seu próprio poder de influenciar o outro, como extremamente alto ou baixo, essas pessoas usem menos tentativas de controle do que aqueles parceiros que percebem as suas diferenças de poder relativo, seu próprio poder, como muito pequenas ou moderadas. Ou seja, quem percebe que tem a consciência de que ela tem um poder muito alto ou então muito baixo, essas pessoas geralmente não tentam ativamente exercer controle. Porque, dada a sua posição, isso ocorre de modo mais natural. Já as pessoas que percebem que o poder delas é muito pouco diferente do poder daquela outra pessoa, nas situações de relações na qual ela vai viver, ela vai pressionar mais com a intenção de obter controle, de obter domínio, porque ela precisa ativamente fazer isso. Isso está ocorrendo, como eu expliquei, porque os indivíduos são muito poderosos, eles não precisam fazer um grande número de tentativas de controle. Um exemplo dessa situação é o padrão de interação na qual existe uma demanda e existe uma retirada. Kristen e Harvey descobriram que o padrão de interação dessa demanda e retirada, que ocorre nas relações entre o marido e a esposa, ele acaba sendo mais acentuado, mais forte, quando o tópico da discussão era de maior importância para a esposa do que para o marido. As mulheres, segundo os autores, elas geralmente desejam mais mudanças nas áreas de proximidade. Desejam mais trabalhar fora de casa, assistência às crianças, à infância. Então as mulheres têm uma demanda de mudança de situações maiores, dado que nós vemos uma sociedade machista, que tem vários resquícios ainda desse tratamento que as mulheres tiveram durante os últimos séculos. E os maridos, que geralmente se supõem serem eles os parceiros mais poderosos dentro daquele casamento, eles podem resistir a cooperar nessas áreas nas quais as suas esposas estejam requisitando transformações. E como que eles podem se resistirem a isso? Retirando a sua comunicação, ou seja, evitando conversas, evitando as famosas DRs e tudo mais, que isso não afetaria o senso de poder que ele detém, que a sociedade inculcou nele, que por ele ser homem, ele detém maior força dentro daquela relação. Então, se ele abrir-se para uma conversa com a esposa, ele vai estar se expondo mais, então ele vai estar tendo mais conflitos que podem vir ameaçar o seu poder, não é esse senso de poder que ele tem. É improvável também que os indivíduos que se sentem impotentes, eles vão expressar as suas queixas. Porque muitas vezes eles acabam temendo uma retaliação, uma violência ou então um término de um relacionamento se ele tentar mudar aquela situação, se ele tentar controlar a situação. Indivíduos impotentes, eles avaliam muito
o ganho ou então a perda que eles vão ter se eles se envolverem em um conflito. Tal como nós falamos nos nossos vídeos sobre a ansiedade social também. Essas pessoas que se sentem impotentes acabam tolerando ou acomodando-se a um determinado conflito, tentando evitar custos maiores, né? Tentando evitar, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, e acaba aceitando várias coisas, várias situações nocivas para a própria pessoa, que ela pensa estar se autoprotegendo, né? Fechando os olhos para determinadas atitudes, situações, que é muito comum de nós percebermos em relacionamentos abusivos, e é muito difícil sair dessa situação de dependência, né? McDonald's observou que é improvável encontrar parceiros que tenham o mesmo nível de poder, porque as pessoas elas possuem diferentes domínios de especialização na qual elas são mais dominantes. Esses recursos diferentes que elas têm na sua disposição em cada tipo de relação podem ou não ser valorizados da mesma forma. Embora não seja tão comum assim, algumas pesquisas já apontam que existem muitos casais que têm um nível semelhante de poder, né, dentro da relação. Particularmente quando os papéis de gênero eles são mais flexíveis e relaxados e não tão estruturados nesses estereótipos do que é feminino e do que é masculino. Já nesses casais em que existe uma grande discrepância de poder, alguém que é extremamente dominante e alguém que é extremamente submisso, é mais provável que esse tipo de casal usem essas tentativas de controle ao negociar os seus próprios resultados, o que eles desejam, né? Ou então, quando eles percebem que o parceiro ele está questionando algumas de suas decisões. Em outras palavras, relacionamentos que são quase igualitários vão resultar em mais tentativas de controle do que aqueles relacionamentos que são extremamente desequilibrados de poder. Resultado este apoiado por algumas pesquisas conjugais. A gente pode perceber que as relações elas têm diferenças em como nós nos relacionamos com os outros, e muito disso se dá em como é que nós nos autopercebemos. E como é que essa autopercepção vai influenciar na nossa interação com o outro. Por isso é muito importante esse olhar para dentro antes de perceber o outro. Porque se nós estamos em uma posição muito dominante com o outro, que chega a ser opressiva, talvez seja um momento de parar para pensar, para refletir e analisar em como podemos melhorar as nossas relações com o outro, como diminuir essas tensões de poder dentro de uma relação. As tensões elas sempre vão ocorrer, sempre estarão ocorrendo tensões. Porém, nós podemos aprender a lidar melhor com elas, aprender a lidar melhor com o nosso parceiro, ter mais conversa com esses nossos parceiros. E talvez esse vídeo possa ajudar nisso, né? Se você conhece, então, alguém que está passando por vários problemas dentro do relacionamento, ou que você acha que é muito abusiva, manda esse vídeo para essa pessoa, que às vezes pode ajudar ela a pensar e parar. Talvez, será que eu sou uma pessoa assim? Ou será que eu posso mudar? E deixa aqui nos comentários também se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm alguma sugestão de algum outro tema que a gente possa falar aqui no nosso canal. E se vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam aqui no nosso canal para continuar recebendo todas as notificações de vídeos novos que saem toda segunda e sexta-feira. E vejo vocês no nosso próximo vídeo.